Bom dia a todos. Convido a Jerusa Hara, diretora executiva da BAV Nacional, para nos dar as boas-vindas. Bom dia a todos, bom dia especial ao nosso associado ABAV, que sempre acompanha os treinamentos do ICABAV. Hoje, nessa manhã, a gente vai ter um treinamento muito especial, de uma figura muito conhecida de todos vocês no trade. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre o treinamento, queria dizer que a gente está aqui em Brasília, né? Parte da equipe da ABAV está aqui em Brasília, nos preparativos finais da ABAV Expo, que vai acontecer de 26 a 28 de setembro, aqui em Brasília, no CICB. A feira está ficando muito interessante, a gente tem uma área de capacitação com mais de 60 palestras, a gente está aí com expositores do Brasil inteiro, todos os segmentos do turismo presentes, as companhias aéreas, operadoras, tudo que vocês gostam de ver, querem ver dentro da feira, Seguros Viagens, todo mundo junto com a gente. A gente vai ter muita coisa especial, capacitações diferentes, palestras diferentes que a gente costuma ter, temas importantes sendo debatidos dentro da feira. Então, vai ser um evento realmente diferente e um evento necessário para o turismo, né? A grande vantagem da gente fazer uma feira aqui em Brasília é a gente poder mostrar para o centro do poder político o que é o turismo brasileiro, o potencial desse turismo e o que significa dentro do PIB nacional. Isso, mais do que falar como a gente sempre fala quando a gente vem para Brasília, a gente vai poder mostrar as empresas, mostrar as agências de viagens, participantes, mostrar esse trade riquíssimo que o turismo tem, né? Quem vai estar lá com a gente é o nosso palestrante de hoje, o Gelson, da GTA. Eu queria dar as boas-vindas para ele e dizer que segurança é uma sensação, né? E a gente viajar com a segurança de que se acontecer alguma coisa com a gente, tem alguém cuidando da gente, é uma sensação muito boa e nos permite deixar é, as sensações da viagem ainda melhores, porque a gente não precisa se preocupar com uma série de coisas que a GTA pode se preocupar por nós. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Gelson, que é uma figura que todo mundo conhece, essa simpatia, diretor comercial da GTA, para falar um pouquinho para a gente sobre a GTA, sobre as novidades e sobre como a gente pode incrementar nossas vendas com o seguro viagem. Gelson, por favor. Bom dia para todo mundo, bom dia a todos. Jerusa, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nessa sala, né? E Prazer hoje é eu quero nosso. contar um pouquinho da história do seguro viagem no turismo aí em 45 minutos. Pode falar, Gelson, é com você agora. Ah, então tá ótimo. Então eu vou colocar minha apresentação aqui, pessoal, para que a gente possa iniciar a apresentação. Eu só queria perguntar, deixa eu ver aqui. Tá tudo certinho, parecendo sim. Ah, então deixa eu... Saiu. Tá mudando o slide? Agora sim, certinho. Ah, então tá ótimo. Então vamos começar, pessoal. A proposta aqui hoje, né, até conversei com a equipe da ABAV, né, de falar um pouquinho da importância do seguro viagem no turismo. Então a minha apresentação vai ter uma duração de 45 minutos. Nós vamos deixar 15 minutos para perguntas, né, e respostas, né, que eu vou estar respondendo para vocês. Mas na nossa sala tem o Rogério, que é o meu coordenador nacional de vendas, está conosco há 10 anos, que ele também vai responder no chat. Então tudo que vocês tiverem for colocando no chat, o Rogério já vai estar respondendo e o que não for respondido a gente deixa para o final, né? Então, para mim é um prazer estar aqui. E antes de começar, eu sempre falo um pouquinho da minha formação acadêmica. Eu fiz administração com ênfase em comércio exterior, pós-graduação em marketing, gestão na Getúlio Vargas, MBA em economia na USP, né? E fiz mais de 40 cursos profissionalizantes, né? Então, eu falo que nós que estamos no segmento, nós precisamos estar toda hora buscando informações novas, né? Nos atualizando, por quê? Porque como nós vendemos serviços, nós precisamos estar literalmente a par de todas as notícias.
como formação profissional, né? Então, meu histórico, eu comecei no segmento corporativo, passando por 2 empresas, Itaú e Contic, depois operadora de turismo como a Valetur, hospitalidade Rio Quente, né? Que hoje é o Grupo Aviva, e a associação de classe, né? Que foi a Resorts Brasil. O Celso me convidou para cuidar da GTA, então esse passado, né, profissional acaba me ajudando, né, para entender a necessidade do mercado, né? Então, quando a gente olha o agente de viagem, eu olho para vocês como agente de soluções, né? Eu falo que vocês têm que ter muito conhecimento para dar um excelente atendimento para o cliente, né? Então, se a gente pegar uma lista do que vocês têm que saber, né? A gente está falando que vocês têm que se preocupar com documentação, com visto, vacina, orientação de quantas horas chegar no aeroporto, né? Procedimentos nos aeroportos, regras de bagagem, a parte de hotelaria, regime de pensão, quando é cruzeiros, né, cabine externa, interna, com varanda, a parte de companhias aéreas, né, quais são as regras, né, porque hoje o cliente quer o bilhete mais barato, mas quantas limitações tem esse bilhete mais barato? E será que você deixa isso claro para ele, para que depois não tenha problema numa remarcação? Transfer in-out, passeios, roteiros, né, os detalhes do roteiro, protocolos de segurança e o bem-estar do cliente. E aí eu falo que quando a gente pensa em bem-estar do cliente, eu pego a frase aí da Jerusa, né? Viajar com segurança, né? Porque a gente tem que pensar nisso, né? Porque a pessoa sai do ambiente dele, sai da casa dele e vai viajar pelo Brasil ou para o exterior. E aí ele vai ter tem que ter um suporte para essa segurança, né? Então eu falo que o seguro viagem ele entra nesse perfil do bem-estar do cliente para situações de urgência e emergência, né? Então, quando a gente pega os pilares, né, da ICABAV, da GTA, a gente realmente procura fazer o quê? Focar em capacitação, certificação e conhecimento, treinamentos alinhados com tendência de mercado, porque a gente tem que acompanhar o que está acontecendo de tendência, né? Eu estou há 33 anos no turismo, o que mudou nesses 33 anos? Então, coisas que aconteciam há 10, 15 anos não acontecem mais hoje, né? Então, a gente tem que estar alinhado com as tendências de mercado, né? E todas as ações focadas no agenciamento de viagens como pilar essencial para o desenvolvimento do turismo brasileiro. Então, eu sempre me preocupo com isso, por quê? Porque eu sempre dou o seguinte exemplo: um médico nunca para de estudar, ele faz os 5 anos de medicina, faz 3 anos de residência, e depois ele continua estudando para que ele fique atualizado para poder exercer a profissão. Advogado, a mesma coisa. Porque nós, do segmento do turismo, não temos que ter essa percepção também de buscar conhecimento a todo instante, né? Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui para vocês, que são consultores de viagens, é que vocês têm que se preocupar sempre com quem está viajando, né? Você está se preocupando com a segurança dessa pessoa que está viajando? Outra coisa, você está se preocupando com quem fica? Porque as pessoas que viajam deixam a família para trás, né? Então, a gente tem que pensar o que pode acontecer que pode afetar esse bebezinho que está no colo da mãe, por exemplo, né? E vocês também, aqui deve ter empresários, donos de agência, deve ter gestores, né, que têm equipes abaixo, e deve ter os consultores que atendem os clientes. Cada atendimento de vocês realmente tem que ter muito cuidado para que não gere um problema para o CNPJ da empresa, né? Então a gente fala que o seguro viagem ele acaba cuidando de toda essa estrutura, né, de quem está viajando, de quem fica, da própria agência de viagem, né? Eu gosto muito de usar casos, né, para as pessoas terem a percepção de valor. Então, esse caso, por exemplo, é um caso que aconteceu ano passado. Pai e filho foram viajar para a Argentina e, chegando na Argentina, eles sofreram um acidente, né? Então, o que aconteceu? O rapaz veio a óbito, né? Então, o problema da família foi o seguinte: como trazer esse garoto da Argentina para o Brasil, sendo que ele viajou sem um seguro viagem? Então, vocês imaginem que a família teve que fazer uma arrecadação de R$ 40.000 para cuidar de trazer o corpo do rapaz para o Brasil, né? Então, se a gente pegar e congelar essa situação, a gente tem que olhar para o papel do agente de viagem, né? Quando eu falo que é agente de solução, então vocês têm realmente o cargo de atender bem, né, com uma dinâmica profissional, envolvente, tem que atender bem o seu cliente, né, e criar experiências memoráveis para o cliente, né? Então, o que a gente fala é que neste papel de vocês têm que organizar, planejar, reservar a parte aérea, hotel, você tem que avaliar se a motivação dele
ele está viajando a trabalho, se está viajando a lazer, a estudo, né? Se ele vai fazer um intercâmbio. Ou seja, você tem que olhar as características da viagem do cliente, né? E quando você olha tudo isso, você tem que começar a selecionar os fornecedores para poder garantir esse melhor atendimento. Por isso que eu falo que o agente de viagem, ele tem que ter o conhecimento e bons parceiros, né? Então a gente fala que quando você escolhe um hotel, uma companhia aérea, um seguro, uma empresa de transfer, uma empresa de intercâmbio, uma escola lá fora para a pessoa estudar, tudo isso é uma responsabilidade do agente de viagem, porque vocês, como consultores, indicam, né? Então você imagina que essa pessoa, o pai e o filho, foram viajar para a Argentina. Situação A, eles compraram e foram direto, não consultaram um agente de viagem. É um grande erro das pessoas que fazem a viagem sem uma consultoria de um profissional, que são vocês. Então, se a gente pegar a percepção de valor, você imagina que a família teve que arrecadar R$ 40.000 para trazer o corpo de volta. Se esse pai e filho tivesse feito um investimento, olha só, para uma viagem de 8 dias para 2 pessoas, ó, com uma cobertura de US$ 30.000 de despesa médica hospitalar, mais US$ 18.000 para a repatriação do corpo, o investimento seria de R$ 76,50. Se fosse uma cobertura maior, de US$ 75.000 para cobertura médica hospitalar e US$ 40.000 para repatriar o corpo, que são mais de R$ 200.000, R$ 103,70. E um produto de US$ 100.000 com 60.000 de repatriação, R$ 144,50. Vocês perceberam a questão do grande problema da família, R$ 40.000, e o investimento que eles teriam feito se tivesse viajado com um seguro viagem. Então, aqui é a primeira percepção do quanto o seguro viagem, numa estrutura de compra, é barato, né? A gente sempre fala que um seguro viagem, numa composição de viagem, representa de 1 a 3% do investimento feito, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês colocassem na cabeça, de que seguro viagem numa composição de viagem é muito barata. Outro ponto é cuidar de imprevisto, gente. Então, todo mundo que está nessa sala aqui já teve experiências de perrengues, né, no exterior. Então, a gente fala que quando a gente cuida de imprevistos, nós estamos falando de um acidente, nós estamos falando que você pode escorregar no banheiro de um hotel e ter uma fratura. Você pode simplesmente comer uma comida típica daquele local e você ter um problema de uma infecção, de você ter perda de bagagem, danos à bagagem, tudo isso acontece, né? Então a gente fala que o viajante ele corre esse risco, né, de acontecer imprevistos. Então a gente fala que o seguro viagem ele foi criado exatamente para cobrir esses imprevistos durante a viagem, né? Então, o primeiro ponto que eu sempre falo é que quando você oferece um produto de seguro viagem para proteger o seu cliente, você está oferecendo um combo de benefícios. A gente fala de um combo de parte de saúde, tudo que acontecer com ele de parte de saúde que ele precisar, esse seguro viagem vai dar suporte. Quanto à parte legal, a mesma coisa. Parte financeira, a parte de bagagem e a parte de transporte. Então, esse combo eu vou estar explicando nos próximos slides, mas vocês perceberam quanta proteção o cliente leva quando ele compra um seguro viagem? Então, a gente está dizendo que vocês têm que pensar sempre na proteção do cliente, porque tudo isso o seguro vai cobrir caso apareça um imprevisto, né? E hoje é uma característica que o brasileiro começou a ter a cultura de viajar com o seguro viagem, né? Até mesmo depois da pandemia, as viagens começaram a ser as locais, raios de 300 quilômetros, e aí começou a ter a cultura do seguro, né, para viagem nacional. Então, por que, né, vocês devem, né, oferecer um seguro para o seu cliente para viajar pelo Brasil? O que a gente fala é que hoje um plano de saúde ele está ficando cada vez mais caro, né? Então a gente percebe que tem empresas que criam planos regionais, estaduais e nacionais para poder atender seu cliente, mas que esses planos de saúde eles não cobrem vários itens. Então, se o seu cliente viajar somente com plano de saúde, ele não tem reembolso de despesa farmacêutica, seguro bagagem, cancelamento de viagem para os Reason, traslado médico, interrupção de viagem, regresso sanitário e despesa odontológica. Então, vocês perceberam o quanto vocês têm de argumento para falar para o cliente de vocês, que se ele for fazer uma viagem num raio de 100 quilômetros, você já pode vender isso, né? Então, a pessoa pegou o seu carro para fazer uma viagem para um hotel, para um resort, 100, 150 quilômetros, você já pode oferecer um seguro viagem e, com isso, gerar uma proteção para o seu cliente. A Jerusa falou muito bem sobre gerar receita, né?
Eu digo que os empresários que estão nessa sala, eles realmente têm uma situação que eles começam devendo o mês, né? E começam a vender. E lá para o dia 20, 25, dependendo da venda e o resultado da rentabilidade, ele paga o custo da empresa dele e depois sobra ali os 5, 8 dias para ele ganhar dinheiro, que seria o prolabore dele, né? Então a gente está dizendo que o seguro viagem é uma forma de você gerar receita para a sua agência e proteger o seu cliente. Então a gente está dizendo que são duas coisas muito importantes, né? Realmente gerar receita para a sua organização e a proteção para o seu cliente. Então, se a gente exemplificar um custo-benefício, então você imagina que você tem um cliente que vai viajar para o Nordeste para passar uma semana. Uma família, um casal com 2 crianças, 8 dias. Gente, olha o investimento que essa família vai fazer ao viajar com um produto de seguro viagem. Se ele pegar uma proteção de 60 mil reais, né, para a família inteira vai custar R$ 255,75. Muito barato. Se você dividir isso por 4 e por 8, você vai ver o investimento por dia por pessoa. É muito barato. Se for uma proteção de 30 mil por pessoa, que seriam 30 mil reais de cobertura médica hospitalar, 194,37 para a família. E se for uma cobertura de 18 mil, 146,63 para uma família de 4 pessoas. Então, vocês perceberam que custo-benefício é muito baixo, porque com certeza uma viagem com aéreo, hotel, ficando num resort para o Nordeste, esta família vai gastar em torno de 8 a 10 mil reais. E aqui é a pergunta que eu sempre faço nos meus treinamentos, né? Qual a cobertura que precisamos ter mais atenção? Então, hoje, o que eu digo, né? Hoje eu tenho vários players no mercado, né? Então, são todas empresas que seguem a orientação da SUSEP, então todos os produtos são habilitados aqui pela SUSEP, então todo mundo segue uma normativa, e todos os produtos são publicados e oferecidos no mercado. Mas a recomendação que eu sempre dou para vocês é que vocês têm que sempre se preocupar com a cobertura médica e hospitalar, né? Num atendimento, num problema de acidente ou enfermidade, esta é a cobertura mais utilizada tanto nas viagens aqui dentro do Brasil como no exterior. Então, vocês têm que se preocupar com esta cobertura. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um produto da minha organização, né, da minha empresa, que é o produto da família Max, com uma cobertura médica de 75 mil dólares, né? Então, este produto, ele serve para as viagens internacionais. Então, veja, quando o cliente compra um produto da categoria Max, que seria o USA Max para os Estados Unidos, Latam Max para a América Latina e Euromax para a Europa e demais países, o que é a proteção que esse cliente vai levar se acontecer um imprevisto, pessoal? Primeiro dele, despesa médica hospitalar, né? Nós estamos falando de 75 mil dólares para despesa médica hospitalar, 75 mil para doenças pré-existentes, gravidez 75 mil, prática de esporte amadora 75 mil e a cobertura do Covid-19 75 mil. Então, o que a gente sempre diz é que esta cobertura é que vocês têm que ter mais atenção em oferecer para o cliente. E lá para frente eu vou falar dos custos da medicina no mundo, mas já vou adiantar aqui. Se você oferecer uma cobertura muito baixa para o destino Estados Unidos, o seu cliente corre o risco de ter que pagar o complemento de atendimento no hospital americano, né? Então, por isso que a gente fala que os 75 mil dólares de cobertura é uma boa cobertura para o seu cliente viajar. Com relação à gravidez, né, são a limitação de idade 40 anos e a mulher pode viajar até a 28ª semana, né, de gestação na data do embarque. Prática de esporte, agora temporada de esqui, então sempre em pista regulamentada. Se ele precisar de um atendimento odontológico no exterior, então são 800 dólares para ele poder ter o atendimento de urgência e emergência. Despesa farmacêutica. Então, imagina que ele passou por uma clínica, ou por um hospital, ou por um dentista, e foi prescrito a medicação para que ele tome essa medicação. Então, ele vai ter 800 dólares para a compra dos medicamentos. Traslado médico, são 20 mil dólares. Então, você imagina que seu cliente, ele passou mal em Orlando, a gente mandou para um hospital A, e chegando nesse hospital, descobriu que ele tem uma doença que precisa ser transferido para um hospital B. Essa transferência nós vamos organizar com as ambulâncias de UTI e vamos transferi-los do hospital A para o hospital B. E quantas vezes forem necessárias assim que o médico requisitar. Então, isso é uma proteção
para o seu cliente no caso de internação. Despesas jurídicas, o brasileiro adora dirigir no exterior, né, pessoal? Principalmente Estados Unidos e Europa, o brasileiro ama. Então, o que a gente está dizendo é que em muitas situações, se por um acaso a pessoa se envolver num acidente de trânsito, muitas vezes ele vai para a cadeia e precisa de um advogado para defendê-lo. Então, a gente vai mandar um advogado para defendê-lo, e se precisar pagar fiança judicial, nós vamos pagar até 7.500, desde que ele não tenha culpa do acidente, né? Então, o que seria essa culpa do acidente, Gelson? É tipo assim, gente, imagina que a pessoa está embriagada e está dirigindo o carro e causou o acidente. E no boletim de ocorrência está que ele estava embriagado. Então, o teor alcoólico aponta isso, e aí isso é uma exclusão. Por quê? Porque ele causou o acidente por dirigir embriagado. Então, o que a gente sempre fala é que vocês, como consultores, vocês sempre têm que orientar o cliente a seguir as leis daquele país, né? Nunca é a lei do Brasil, não. O que vale é a lei no país que ele está, né? Como locação de carro, você faz a locação e coloca o condutor principal. Mas se uma segunda pessoa quiser dirigir, elas têm que fazer parte no contrato de locação. Por quê? Porque muitas vezes o brasileiro quer economizar, não quer pagar o adicional no contrato de locação. E se houver um acidente e constar no boletim que quem estava dirigindo não estava no contrato de locação, isso é um item de exclusão. Então, por isso que a gente fala que oriente quando seu cliente fizer uma locação, coloque todo mundo que vai dirigir no contrato, porque aí passa a ter direito à cobertura no caso de acidente. Interrupção de viagem, né? Então, são $920, que é o reembolso das despesas não reembolsáveis, né? No caso de ele ter que interromper a viagem. E quais são os motivos dessa interrupção, pessoal? Se houver morte, acidente, né? Ou enfermidade grave do segurado, morte ou internação hospitalar por mais de 3 dias de um familiar, que aí a gente está falando de cônjuge, pais, irmãos, filhos, enteados, sogro, sogra, e que ele tenha que interromper, né? Recebimento de uma notificação de juízo improrrogável ou declaração de autoridade sanitária competente deixando o segurado em quarentena. Se houver essas situações, você interrompe a viagem e nós vamos pagar a remarcação de bilhete, né, no valor de 920. Isso acontece bastante, pessoal. Vocês sabem que as nossas malas, elas sofrem, né, quando viajam aí pelo mundo, né? Então, uma das coisas que acontece muito é o danos à bagagem, né? Então, a gente fala que a primeira orientação que você tem que dar para o seu passageiro é que se houver um dano à bagagem, na hora que ele pegou na esteira, ele tem que procurar a empresa responsável, preencher um documento chamado PIR, que ali a companhia aérea vai registrar que foi danificada a mala, tá? São duas situações para vocês entenderem. A primeira é a própria companhia resolver o problema do cliente. É a companhia chegar e falar, não, nós vamos resolver, está aqui a solução. Se a companhia aérea não resolveu o problema do seu cliente, aí ele pode acionar o seguro, que o seguro vai dar a cobertura de $130 para ele fazer esse conserto, né? Outro ponto importante é o atraso de bagagem, né? Então, se a bagagem não aparecer na esteira, a partir de 6 horas ele já tem direito a comprar artigos de primeira necessidade. Então, ele pode fazer esse preenchimento do PIR, registrando que a bagagem não chegou. Ele vai ligar para a central operativa e, a partir de 6 horas, ele já pode comprar artigos de primeira necessidade. Então, esse documento, ele existe, né? Muitas companhias preenchem automaticamente no mesmo setor onde a pessoa pega as suas bagagens na área de esteiras e dá o comprovante para o cliente, né? Este especificamente foi um que eu preenchi em Bangkok, onde minhas malas não apareceram, né? Então, foram 4 malas que não apareceram, e aí eu tive o benefício para comprar artigos de primeira necessidade, porque eu já teria passeios no dia que eu estava chegando, né? Então, não dá para fazer passeios com a roupa que você viajou no avião. Então, eu comprei artigos ali para poder fazer meus passeios. Esse é um outro ponto que pode acontecer, que realmente é o extravio da bagagem, né? A bagagem não aparecer, e neste caso, o seu cliente vai ter que preencher o documento, né? E a companhia, ela vai dar um prazo para procurar a mala do seu passageiro, né? Então, ela vai procurar, vai fazer o rastreio, né? Porque vocês sabem que as malas, elas têm aqueles códigos de barra, eles colocam vários códigos de barras, né? Que vai identificando em quais aeroportos a mala passou,
foram feitas as conexões, então eles vão procurar rastrear a bagagem para poder devolver para o cliente. Mas, caso a bagagem desapareça, o que que é feito, né? O produto seguro viagem, ele é complementar. Então, numa situação desse produto, que nós oferecemos uma cobertura de $1.200, o seu cliente primeiro vai receber da companhia aérea, e assim que ele receber da companhia aérea, ele pode dar entrada na seguradora que vai complementar o valor. Então, o exemplo que eu estou dando aqui embaixo é, ele tem uma cobertura de $1.200, a companhia foi lá e reconheceu que extraviou a bagagem dele e vai reembolsar ao cliente $500. E importante, pessoal, a bagagem, o cálculo que a companhia aérea faz é por peso, então eles vão verificar qual foi o peso daquela bagagem e tem uma tabela internacional que é convertido para chegar no valor. E nunca é feito pelos itens que tem dentro da bagagem, né? Tem clientes que confundem, né? Porque de repente vai para Paris, vai na Champs-Élysées, compra vários artigos ali na Champs-Élysées, coloca na mala, despacha e fala, não, ali na minha mala tinha 5.000 euros de compras. Para a companhia aérea, ela não avalia itens que estavam dentro, né? O que ela avalia é o peso que foi despachado. Então, por isso que isso é até bom reforçar com o cliente, que nunca é o item que está dentro, mas sim o peso da bagagem. Então, esse caso aqui que eu estou exemplificando, ele recebe os $500 da companhia aérea e a seguradora vai complementar com mais $700, que chega ao limite de $1.200. Este daqui é o cancelamento de viagem plus reason. O que eu sempre digo assim, as pessoas fazem seguro para a proteção da sua casa, né? Compra uma casa nova, faz seguro para casa. A pessoa compra um carro novo, faz seguro para o carro. O que a gente está dizendo é que o seguro cancelamento plus reason, pessoal, é uma proteção por um investimento que o cliente está fazendo na sua empresa, na sua loja, na sua agência. Porque ele chega e faz um roteiro para Natal, Réveillon, e faz uma compra ali de 70, 80 mil reais para a família, né, viajar. Neste momento, você emitindo um seguro viagem, você está fazendo o quê? Você está protegendo aquele investimento que o cliente está fazendo. Por quê? Porque até chegar em dezembro, pode acontecer vários itens, que são 18 que eu vou estar falando aqui para vocês, que se ocorrer e for motivado o cancelamento dele por um desses 18 motivos, a seguradora vai cobrir todas as multas aplicadas dos fornecedores que vocês selecionaram. Uma companhia aérea, um hotel, um transfer, né? Todo o serviço que você contratou e os fornecedores aplicaram multas em cima do pacote do seu cliente, o papel do seguro viagem com o item cancelamento plus reason é proteger o seu cliente dessas multas, né? Então, são 18 motivos relacionados, né? Então, pode ser morte, né? Acidente pessoal, enfermidade grave do segurado que impossibilite o início da viagem, morte ou internação hospitalar por mais de 3 dias de um membro da família, né? Recebimento de notificação de juízo improrrogável, declaração de uma autoridade sanitária deixando o segurado em quarentena, complicação na gravidez ou aborto espontâneo, excluindo quaisquer complicações a partir do 7º mês, gravidez concebida após a data de aquisição do seguro, e desde que a data do retorno, né, da viagem seja até o 7º mês da gravidez, incêndio, raio, explosão, vendaval, alagamento na residência do segurado. Pessoal, vamos fazer uma pausa no item 7. Aonde no Brasil aconteceu isso? Vocês perceberam que as enchentes do sul do Brasil causaram alagamentos em várias residências? Então, você imagina todo mundo ali que tinha seus pacotes, suas programações de viagem compradas. Então, neste caso, esse item 7 vai proteger todos esses clientes, porque eles fizeram compras e na compra compraram o seguro viagem, que tem este item para proteção. E hoje o que a gente mais percebe é que esse caso de alagamento está acontecendo em vários estados do Brasil, né? Então, este é um item que a pessoa comprando, ele vai ter essa proteção. Olha, o 8, separação ou divórcio. O 9 é desemprego involuntário, né? No caso da pessoa sendo CLT, ele comprou todo o pacote de viagem com a família, mas foi demitido na véspera do embarque. Então, ele tem como comprovar que ele tinha um emprego e foi demitido, né?
carta de cancelamento de férias, né? Que a pessoa realmente tinha toda a programação e a empresa cancelou as férias, mudança de data de apresentação de defesa de tese de mestrado e doutorado, traslado forçado de trabalho, deslocamento superior a 3 meses, porque tem pessoas que realmente têm cargos executivos, que têm toda uma programação com a família e, de repente, ele tem que trabalhar em outro estado, né? Ou até mesmo em outro país. Prejuízos graves no local do trabalho do segurado, avaria ou acidente no veículo do proprietário do segurado ou cônjuge que impeça o segurado de iniciar a viagem, roubo de documentação, visto negado, convocação repentina ou remarcação de data de concurso público e nomeação para cargo concursado. Então, vocês perceberam que são 18 itens, que este é o primeiro item, é o primeiro benefício, né? Vamos chamar assim de benefício, que o cliente, ao comprar no seguro viagem, ele passa a ter, mesmo não viajando. Por quê? Porque ele está protegendo o investimento que ele está fazendo. Então, vocês que são vendedores, essa é uma linha de argumentação para vocês falarem com o cliente que está comprando com vocês ali, ou um bilhete aéreo, ou um pacote, um tour, serviços turísticos que possibilitem a compra do seguro viagem, tá? Então, vocês estão fazendo um papel aí de proteção do investimento que ele está fazendo. E aí, por que eu estou apresentando essa tela, pessoal? Porque tem pacotes, eu citei lá pacotes de 70, 80 mil reais. E realmente, né, eu que viajo bastante pelo Brasil, converso com várias empresas de nicho, né, tem empresas nichadas de luxo. Então, a gente fala que tem pacotes os mais variados possíveis no Brasil. Então, quando você quer uma proteção adicional, então você imagina que você já tem ali uma cobertura do próprio produto e você quer adicionar até 10 mil. Você pode comprar 1.000, 2, até 10 mil. E, de repente, você faz uma proteção ali para o seu passageiro de 11 mil dólares, né? Então, a gente sabe que tem produtos cabines, né? Roteiros voltam ao mundo. Então, você pode colocar mais proteção no momento da emissão do seguro viagem. Regresso sanitário, uma cobertura de 40 mil dólares, pessoal. Isso é muito interessante. Então, você imagina que a maior parte dos nossos clientes viajam em econômica, né? A maior parte. Então, seu cliente viajou e ele sofreu um acidente e, de repente, tem que voltar para o Brasil e o médico prescreveu um regresso sanitário em classe executiva. Olha que interessante. A seguradora vai comprar uma classe executiva para ele voltar, ou uma primeira classe. E tem situações graves que até é feita a alocação de uma UTI aérea para trazê-lo de volta para o Brasil. Então, vocês imaginem, ele vai ter uma cobertura de 40 mil dólares para poder fazer uma repatriação, né, que foi ali indicada pelo médico que está atendendo ele. Então, essa é uma excelente cobertura para justamente trazê-lo da forma mais confortável, né? Aquele case que eu mostrei para vocês, né, que é o garoto da Argentina, então a gente fala que este produto de 75 mil dólares, ele tem uma cobertura de 40 mil para repatriação do corpo, né? Retorno de menores ou idosos, né? A gente está dizendo que se a pessoa viajar com menor ou idoso e ele ficar hospitalizado e não tem ninguém que cuide do menor ou idoso, o que a empresa vai fazer? Vai pagar um bilhete em classe econômica de 1.500 dólares para poder alguém da família buscar esse menor ou idoso. Então, tudo isso organizado pela central operativa. Acompanhamento em caso de hospitalização prolongada. Então, você imagina que você mandou um executivo ou você mandou um estudante fazer um intercâmbio. A pessoa, ela está viajando sozinha, é internada e vai ficar mais de 48 horas ali no hospital. Automaticamente, a central operativa vai falar com a família para poder mandar alguém para lá para acompanhar essa internação dessa pessoa que está ali sozinha. Então, vocês perceberam que isso até é uma ajuda para a família. A família não vai ter que se preocupar em comprar um bilhete. A própria central operativa vai organizar esta compra. Então, o seu cliente foi internado, e aí o médico fala assim, olha, agora você vai ter que ficar em repouso, então minha recomendação é que você fique 10 dias de repouso. Então, a nossa central vai organizar, né, essa cobertura, são 10 dias, são 10 diárias de 200 dólares, então a pessoa tem 2 mil dólares para poder, né, utilizar essa prorrogação de estadia, que é justamente para ficar em repouso num hotel. Retorno antecipado do segurado,
nós estamos dizendo que são $1.500, né, para poder remarcar o bilhete dele para ele voltar para sua residência, né? E os motivos são esses, que é de doença, acidente, falecimento da família, né, de um membro da família, retorno para o mês na residência do segurado, né? Então, por exemplo, o que eu citei, o que aconteceu às Agentes do Sul, entra nesse item aí, né? Então, a gente está falando que é mais um benefício para poder trazer a pessoa de volta. Atraso de voo são $250 para atraso de voo. Então, nós estamos dizendo que se houver um atraso de voo, as despesas, para que esse benefício, pessoal? É para despesas com hospedagem, traslado e alimentação, né? Então, a gente está dizendo que se houver um atraso por mais de 6 horas, a partir de 6 horas, a pessoa já tem este benefício. Morte acidental são $12.000. Invalidez permanente, total ou parcial, $12.000. E uma central operativa 24 horas. Isso é o que eu falo que é o mais importante de um seguro viagem, é você ter uma estrutura que fique bem 24 horas, né? O atendimento da nossa central é bilíngue, então a gente está dizendo que nós temos centrais no Rio de Janeiro, temos na Flórida, temos na Colômbia, e são centrais para falar com todos os continentes e justamente orientar o quê? O cliente direcionar para o hospital ou clínica mais próxima de onde ele está hospedado, né? Então, por isso que é importante fazer esse atendimento, de utilizar a nossa central operativa, que ele vai o quê? Coordenar todo o atendimento do seu cliente, né? Então, a gente fala que o seu cliente precisa ter o telefone da minha central e o número do voucher. A partir disso, a minha central, ela atua direcionando para a rede credenciada, né? Também nós falamos que o suporte é 24/7, então está 24 horas disponível ali para o cliente. Orientação no caso de bagagem extraviada, então a nossa equipe vai orientar o seu cliente no caso de extravios de bagagem. Perda de documento é a mesma coisa, a gente sabe que se um brasileiro for para o exterior e perder seu passaporte, ele vai ter que tirar um outro passaporte para poder retornar. Então, esta orientação, a nossa central operativa, ela vai dar para o seu cliente. E também orientação no caso de reembolso, né? Uma das perguntas que as pessoas fazem constantemente para mim: ô, Gelson, o meu cliente comprando um seguro viagem, então tudo bem, ele não tem que se preocupar, em qualquer parte do planeta vocês vão dar atendimento? Olha, em 95% dos casos, sim, eu vou conseguir direcionar para alguma rede credenciada na cidade que ele está, mas tem situações que vai ter que ser o atendimento por reembolso. Então, vou citar um deles: navios. Os navios normalmente não aceitam seguro viagem, então, no navio, o cliente ele tem que ter o atendimento dentro do navio, ele vai pagar pelo atendimento ali no ambulatório, ele vai apresentar o relatório médico do atendimento, mais o recibo de pagamento, e nós reembolsamos o seu cliente. Então, a central operativa, ela organiza e orienta seu cliente para poder preencher os formulários, tirar fotos e mandar de forma digital os formulários e também os recibos, e o pagamento é feito em até 30 dias. E quando a gente olha também dentro do território, você pode ter uma situação que eu até uso, né, como exemplo. Você pode ter uma cidade como Frankfurt, que lá eu tenho vários hospitais e clínicas, mas a pessoa está hospedada numa cidadezinha, Rudesheim, Heidelberg, que fica ali a 70 quilômetros. Mas só que é uma cidade muito pequena, então ali eu não tenho atendimento, né? Não tenho prestador credenciado. Então, normalmente, numa situação dessa, a minha central dá duas alternativas para o cliente. Ou ele se desloca até o grande centro e tem um atendimento para não pagar o atendimento médico, ou ele pode procurar um atendimento local, ele paga por esse atendimento e tem um reembolso. Então, por isso que até a própria SUSEP, na normativa, ela escreve que o atendimento também pode ser por reembolso, porque você não consegue ter prestador em todos os municípios, né? O Brasil tem mais de 5.000 municípios, a gente não consegue ter nos 5.000 municípios todos os hospitais credenciados. Ou seja, você consegue nos grandes centros e os principais locais turísticos, né? Então, por isso que o papel da nossa central é ajudar o cliente no caso de reembolso. Quando a gente fala de custo da medicina no mundo, pessoal, Estados Unidos e Canadá está no topo do ranking, né? Como a saúde mais cara, principalmente a americana é a saúde mais cara. Depois, segundo lugar, na América Latina, depois vem Europa e depois África, Ásia e Oceania.
E aqui é uma tabela é uma tabela para apresentar para vocês os custos, né, médicos, né? Isso aqui é uma média que nós pegamos de todos os atendimentos que nós tivemos, né, pelo número de passageiros e o valor pago. Então, na média, é essa tabelinha que eu posso citar para vocês. Então, vocês imaginam com um atendimento médico simples nos Estados Unidos, US$ 10.000. Na Europa, 4.000 euros. Uma UTI de 12.000 a 42.000 dólares, de 7.000 a 30.000 euros. Se a gente colocar um parto, 10.808 dólares, 8.000 euros. Uma fratura óssea, 14.000, né, dólares contra 9.000 euros. Pneumonia, 9.700 dólares, 5.000 euros. Um atendimento simples, né, no dentista, 200 dólares ou 180 euros. E uma diabetes, 9.850 dólares, 4.200 euros. O que eu falo para vocês é que o cliente nunca leva dinheiro para pagar isso, né, gente? Ele leva para poder se divertir, frequentar bons restaurantes. Então, a gente fala que quando você oferece um seguro viagem, você está minimizando um problema para o seu cliente, de ele não ter que pagar essas quantias nos seus atendimentos, né? Ou seja, você tem uma empresa especializada que vai cuidar disso, né? O seguro viagem é obrigatório para os países que assinam o Tratado do Schengen? Sim. Então, a gente está dizendo que toda vez que você mandar um cliente para a Europa, o Tratado de Schengen exige uma cobertura mínima de 30.000 euros, né, que seria equivalente a 33.000 dólares, né, a conversão do euro para o dólar teria mais ou menos 33.000 dólares. Então, vocês têm que pensar que tem o Tratado de Schengen. Então, o que acontece? Na imigração, o oficial pode pedir para o seu cliente que ele apresente o seguro viagem com a cobertura mínima de 30.000 euros. Então, esse é um detalhe que vocês não podem esquecer, já que o velho continente, o brasileiro ama, né, e viaja muito para lá. Então, a gente fala das facilidades, né? Hoje, com a tecnologia, nós temos os apps, que os clientes têm facilidade de abertura de chamado, né? Hoje você tem telemedicina, que nós organizamos para que o seu cliente não precise nem sair do hotel, né? Que ele tem um médico ali falando com ele, em casos simples, né? A gente fala de uma enfermidade, né? Que o médico pode estar atendendo e já mandando a receita. E tem situações que é onde nós temos médicos conveniados, nós podemos mandar o médico até o hotel, que nós chamamos de house call, que é justamente mais um serviço para poder dar uma qualidade de atendimento para o seu cliente. E para finalizar a apresentação, pessoal, dentro dos 45 minutos, eu gosto muito dessa frase do Abílio Diniz, que é: quero ser hoje melhor do que fui ontem e amanhã melhor do que sou hoje. Justamente por quê? Porque é o espírito de a gente estar buscando conhecimento. E eu acho que todo mundo que está nessa sala hoje aqui veio buscar um pouquinho de conhecimento do seguro viagem, e eu espero que vocês saiam um pouquinho melhor com este item na cabeça e façam muitos negócios. Eu quero agradecer e abrir aí para o Rogério, né, para ver se teve perguntas, Rogério, para a gente responder para nossa audiência. Oi, Gelson, bom dia a todos. Parabéns pela palestra, pela apresentação. E o pessoal interagiu bastante, muitas perguntas, e felizmente eu consegui responder todas aqui através do chat. Ah, que bom, Rogério. Então, olha, eu vou te falar, parabéns. Obrigado. E eu queria agradecer, né, a Ana Carolina, presidente, toda a equipe da ABAV, né, que se esforçaram bastante, cuidaram de toda a comunicação, né, a participação de todo mundo, a bela organização, né, o carinho aí pela empresa, pela GTA, e realmente quero reforçar aí o convite para todo mundo que está fazendo parte da ABAV em Brasília este ano, né? E reforçar o turismo brasileiro, né? Precisamos de muitos profissionais para fazer a nossa indústria crescer cada vez mais. E Gelson, a gente falando aqui agora, chegou neste momento mais uma pergunta Sim. da Shirley Aquino, referente ao seguro pela demora de bagagem. Quando que o cliente tem direito? Demora de Olha, bagagem. eu vou até citar, Shirley, isso aconteceu comigo, então eu vou te falar de um caso real. Eu fiz um voo para Bangkok via Tel Aviv. Cheguei em Tel Aviv ao pegar a troca, né? Viajei de Latam e depois eu fui com a El Al. E antes de entrar no avião da El Al, a menina me chamou no portão e falou: Olha, o senhor vai chegar em Bangkok sem as bagagens, que a gente não conseguiu tirar as bagagens do porão da Latam e colocar no nosso voo. Então, o senhor vai chegar lá sem as bagagens.
Então, eu já sabia que eu ia chegar lá sem as 4 bagagens. Então, o que que eu fiz? Eu procurei a Thai Airlines, que era a empresa que estava fazendo o suporte para a El Al. Eu preenchi meu formulário, né, de extravio de bagagem, né? Aí eu já liguei para a central operativa da GTA, utilizei o Wi-Fi ali do aeroporto, eu já falei com a equipe da central operativa da GTA, expliquei tudo, mandei a foto do PIR, e aí ela já falou, olha, senhor Gelson, nem então a gente já pode considerar 6 horas, porque o senhor já tem um documento que a bagagem já não vai chegar, né? Então, naquele momento eu já fui numa loja dali, dentro do aeroporto de Bangkok, e comprei vários itens ali para poder passear aquele dia antes da minha bagagem chegar. Mas numa situação, esta foi a minha situação, porque eu já sabia que a bagagem só ia chegar no dia seguinte. Mas numa situação de o passageiro chegar na esteira, não está com a bagagem ali, ele tem que ter esse procedimento de procurar o balcão, preencher e ligar para a minha central operativa. A minha central vai contar 6 horas a partir da abertura de chamado, porque ele chegou naquele destino sem a bagagem. Aí a minha central fala assim: olha, se a sua bagagem não aparecer neste horário que dá 6 horas, eu já tenho o direito de comprar os artigos de primeira necessidade. Então, ele vai ter que ter o documento, que é o da companhia, o PIR, ele vai comprar os artigos de primeira necessidade, guardar essas notas e aí abrir o chamado para o reembolso, que a nossa equipe vai orientá-lo, né? Que ele pode pedir o reembolso, inclusive em viagem, porque é tudo de forma digital, ele preenche, coloca os dados bancários do Brasil, vai anexar todos os documentos de forma digital e a nossa central vai fazer o reembolso em até 30 dias. Inclusive no nosso aplicativo, né, Gelson? Pode fazer a solicitação já Exatamente, dentro do aplicativo da exatamente. GTA. Dentro do A, a, app. isso. A Silvia, Gelson, ela pede se pode falar sobre o seguro viagem de receptivo. Ah, perfeito, perfeito. Nós temos Conceito, um né? portfólio bem extenso de produtos, né? A gente tem o produto para lazer, corporativo e receptivo. Então, o receptivo, nós criamos uma linha de produtos que você pode vender para estrangeiros vindo para o Brasil, ou até para brasileiros, pessoal, que morem no exterior e que venham para o Brasil visitar seus parentes. Então, nessas duas situações, vocês podem vender o produto receptivo da GTA. Quando que ele começa a ter validade? A partir do momento que a pessoa pousa aqui no nosso aeroporto. Então, a partir de que ele pousa aqui, ele tem todos os direitos que eu acabei de falar, né? Então, eu falei de todos esses benefícios, ele tem. Agora, o que o seguro de receptivo não tem? Cancelamento de viagem plus Reason. Por quê? Porque como é que ele está comprando um produto receptivo? O cancelamento ele não é abrangido nesse caso. Então, a gente está dizendo que parte médica, se tiver que ele fazer o regresso sanitário numa executiva e tudo mais, isso tem direito. Então, você tem um portfólio de produtos, nós temos vários produtos de receptivo, e você pode vender para estrangeiros vindo para o Brasil, onde você utiliza o passaporte, e brasileiros residentes lá fora, vindo para o Brasil para visitar suas famílias, também você pode emitir. Ótimo. O pessoal da BAV, a gente ainda está com tempo? Nós temos mais 9 minutos. É, Pode seguir nas perguntas, sim, tranquilo. ok. Então, a pergunta da Isabel, que o passageiro contratou um seguro marítimo para um cruzeiro marítimo. E também, paralelamente, o seguro viagem internacional para o período total da viagem. Como funciona nesse caso? Olha, eu vou te dar duas respostas aqui. Se a gente falar da temporada de cruzeiros no Brasil, que é a costa brasileira e o destino de Mercosul, você emitindo um produto que se chama Bronze Marítimo da GTA, você não precisa, você já tem atendimento com este produto, que é o Bronze Marítimo, o atendimento dentro do navio, através de reembolso, e toda vez que o navio estiver atracado, ele estiver no continente, ele pode ligar e ter o atendimento através dos meus hospitais credenciados. Então, imagina que a pessoa saia de Santos e vai para a Argentina. Então, ele vai viajar com esse meu produto, que é o Bronze Marítimo, ele vai ter atendimento no navio para o reembolso, e na Argentina, ele pode ligar e vai ter o atendimento através da minha rede credenciada. E mesma coisa acontece aqui no litoral brasileiro, né? A pessoa está no navio fazendo Rio e depois Salvador. Quando ele estiver atracado no Rio, se ele precisar de atendimento, eu vou indicar um hospital ou clínica
aqui no Rio de Janeiro. Ele não precisa pagar esse atendimento, o mesmo acontece em Salvador. Então, essa linha de produtos para Mercosul, vamos dizer, Costa Brasileira e Mercosul. Mas imagina que o seu cliente vai fazer Mediterrâneo. Então, pega o verão agora, né, da Europa, então ele vai para Itália e depois ele vai fazer ali, ou Mar Báltico, ele vai fazer um cruzeiro ali pela Europa. Então, se você vender o meu produto, por exemplo, esse que eu acabei de citar, que é o Euromax, o Euromax vai dar atendimento total na viagem dele. Então, se ele for de 1 a 20, imagina que de 1 a 20 de agosto. Então, nesse período inteiro, o meu produto vai dar a cobertura dele enquanto ele estiver em território e também dentro do navio. Então, você não precisa emitir 2 produtos. O meu produto, ele é total, ele vai dar o atendimento tanto na parte terrestre quanto na parte marítima. Então, você viaja somente com um seguro. Ótimo. A Thaís, ela pergunta qual a melhor opção quando o passageiro vai fazer mais de um continente na mesma viagem? A nossa precificação, a gente sempre fala o seguinte: a precificação é: Estados Unidos é o país mais caro que tem, então é a tarifa mais cara. Se seu passageiro for fazer Estados Unidos e Ásia, então você tem que vender os produtos Estados Unidos, porque ou coloca como mundial, porque ele vai pegar o produto dos Estados Unidos, que vai dar atendimento na América do Norte e também para a Ásia. Agora, se seu passageiro for fazer Europa e Ásia, que isso acontece bastante, né? A pessoa vai para a Europa, depois vai para a Ásia, a pessoa vai para Europa e vai para a Oceania, aí você vende o Euromax, que ele atende os 2 continentes. O Euromax, ele é o produto que atende tanto Europa, Ásia, África, Oceania e Oriente Médio. Então, esse produto, ele atende, abrange todo esse destino, né? E aí a gente fala que se seu passageiro não vai passar pelos Estados Unidos, use o Euromax, que ele vai viajar com um único produto atendendo esses 3 continentes. Ótimo. A Maria Eduarda, ela pergunta quanto tempo antes deve-se emitir o seguro para ele ter a cobertura, para o passageiro ter a cobertura do cancelamento de viagem? Olha, essa pergunta é excelente. Eu uso sempre a expressão seguinte: o seguro viagem ele vale a partir do momento que você emitiu, tá? Então você imagina que o seu cliente foi hoje na sua agência e já comprou o bilhete aéreo para ele para Réveillon. Então ele falou assim: ó, vamos fazer o seguinte: eu vou comprar o bilhete aéreo primeiro para minha família e depois a gente vê qual hotel a gente vai reservar. Porque o que define uma viagem, efetivamente, é o bilhete aéreo, né, pessoal? Porque a pessoa emitiu o bilhete, ele já definiu a ida e a volta dele. Neste momento, se você emitir o bilhete de seguro viagem, o bilhete de seguro, junto com a emissão do bilhete aéreo, o cliente já está protegido. Então, ele já protegeu ali o seu bilhete aéreo. Depois ele vai reservar hotel, vai reservar transfer, passeios, mas ele já tem um bilhete reservado dando suporte à viagem dele. Então a gente diz o seguinte: a partir do momento que ele comprou o bilhete aéreo, emite o seguro viagem. Por quê? Porque você está protegendo isso. Então a gente fala que tem agências que pensam da seguinte forma: não, eu deixo o seguro viagem por último. E acontece, gente, as pessoas deixam o seguro viagem por último. É o último item que a pessoa quer emitir. Porém, nós já tivemos casos da pessoa reservar tudo e aí ele emitiu o seguro e depois entrar com o processo de reembolso e o reembolso ser negado. Por quê? Porque ele emitiu o seguro, vamos dizer, no dia 1, ou vamos dizer, dia 10, e o cliente foi internado no dia 9, um dia antes. Então, a seguradora vai pedir documentos dos fatos, né? Então, o que vocês correm o risco, e o passageiro corre o risco, é que se você pode adiar a emissão do seguro e, de repente, quando ele te ligar, alguém já está internado no hospital. Ou seja, o fato já aconteceu. Qualquer documento que ele apresente para a seguradora, o fato é anterior à emissão do seguro. Por regra, o seguro viagem você pode emitir até no dia que o passageiro está aqui no Brasil, no aeroporto de Guarulhos, né? Tipo assim, putz, esqueci de emitir o seguro, emite aí. Vocês podem emitir, gente, porque enquanto o Brasil estiver aqui no Brasil, vocês podem emitir, tá? O que vocês não podem emitir é quando ele já está no destino. Aí não tem jeito que vocês não podem, porque a seguradora vai pedir bilhete aéreo e vai contradizer com a emissão do seguro. Mas, na essência, você tem que emitir o seguro para ter as coberturas do cancelamento plus reason no momento que ele emitiu o bilhete aéreo. Já emite o seguro e aí ele já está protegendo a viagem dele. Ótimo. O Paulo Renato, ele complementou uma pergunta
que eu já tinha respondido, sobre as coberturas para a prática de esportes. Sim, Então, ele pergunta o que que não cobre, né? Então, já que eu respondi a primeira, eu já vou perfeito. complementar a resposta. Então, o que que acontece? A GTA cobre todos os esportes. Porém, o que não cobre é quando for uma prática, uma competição de cunho profissional, né? Onde a premiação seja um bem de valor, né? A premiação em dinheiro, enfim. Então, nesse caso, de cunho profissional, aí não vai ter cobertura durante a prática da competição. E Vamos ver até, aqui se tem. Rogério, até complementando, só para vocês entenderem, a gente. Tudo que é amador, a pessoa está fazendo por paixão. É um hobby que ela vai fazer. Mas quando você entra na disputa de um prêmio, você excede. Então, por isso que a seguradora entende o seguinte: o profissional ele vai exceder a sua capacidade física, porque ele está de olho num prêmio que está ali na frente. E já o amador não, ele está lá por paixão, ele vai esquiar por paixão, ele vai jogar futebol por paixão. Então, o risco é menor. A gente fala que o amador está ali por paixão, não existe nenhum um valor monetário ali que motive ele a exceder a capacidade física dele, né? Mais por isso. Ótimo. A Shirley, ela complementa aqui também, Gelson, ela está falando esse reembolso pela demora, deve ser pela demora da bagagem, é válido quando o cliente retorna ao Brasil. Exemplo, cliente vindo Miami, Panamá, Belo Horizonte, Brasília. Chegou em Belo Horizonte, em Belo Horizonte e não recebeu a bagagem. Tem direito, no caso de demora de bagagem, quando ele retorna da viagem. A bagagem, esse benefício é só na ida, né? A gente está dizendo que é na ida porque a pessoa vai executar um tour e ele precisa desses itens para poder seguir a viagem. No caso do retorno, quando ele está aqui no Brasil, esse benefício ele não tem. Por quê? Porque a pessoa já chegou na casa dele. Então, ele não precisa de roupa, porque está na casa dele. Os itens de primeira necessidade que você ajudaria ele no exterior, neste item, na chegada, ele não tem direito. O bagagem na chegada, a gente diz que cobre o danos à bagagem e também o extravio de bagagem. Tanto é que a dica que eu sempre dou, gente, eu sou um viajante nato, adoro viajar. Todas as vezes que eu emito um seguro viagem para mim, o que que eu faço? Se eu chego no Brasil, o meu voo vai pousar dia 10, eu emito até dia 12. Pô, Gelson, mas por que você emite 2 dias a mais? Caramba, eu falo, sabe por quê? Porque pode acontecer imprevistos do meu voo ser cancelado, do meu voo mudar de horário, e aí eu estou protegendo a minha viagem por mais 2 dias. Então, muitas vezes, o voo do seu cliente chega às 22 horas em Guarulhos. 22. Você emitiu até o dia 10 e vai ter a proteção até as 23h59 do dia 10. Agora, olha o azar que o seu cliente teve. O voo atrasou na partida e ele pousou às 5 da madrugada do dia 11. Olha que triste. Você emitiu o voucher dele no dia 10 e a bagagem foi extraviada pousando dia 11, né? Um dia depois. Naquele dia 11, seu cliente não tem a proteção de seguro viagem. Ou seja, se a bagagem dele danificar ou se a bagagem for extraviada, ele não vai ter o direito ao benefício tanto do danos à bagagem como o do seguro, né, de perda de bagagem. Então, por isso que a gente sempre olha o seguinte: avalie o dia que o avião pousa no Brasil, para avaliar que data que você coloca de final no seguro, né? Então, isso é uma dicasinha que eu coloco porque é só para proteger efetivamente o último item, que seria o danos à bagagem e o seguro de bagagem. Ótimo. Tem mais perguntas, mas a gente já está com o tempo estourado, então eu queria saber da Bave se a gente continua mais uns minutinhos ou se essas perguntas podem ser direcionadas para os nossos e-mails depois, para o do Ivan, meu e do Gelson. Vocês podem continuar assim mais um tempinho, sem problema, mas se quiserem também disponibilizar o e-mail para quem tiver mais perguntas, a gente aconselha. Não, tá ótimo. Então eu vou fazer só uma última aqui, da Daisy. Ela pergunta se a GTA trabalha com a pólice de responsabilidade civil profissional para as agências, Gelson. Sim, sim, olha, nós temos uma pólice para as agências. Parceiros da GTA, eles recebem uma pólice mensal para proteção de erros profissionais e você pode consultar a nossa equipe, sim, viu? Nós temos a pólices para o CNPJ da sua empresa
E são coberturas que nós habilitamos, ela até uma parceria, tem o lado comercial, né, que nós definimos um número X de emissões e você ganha essa apólice gratuitamente, mensalmente. Você pode procurar nossa equipe comercial e é uma apólice que protege efetivamente de erros, né? E a gente sabe que acontece um erro de um bilhete, uma reserva de um hotel. Então, nós temos 4 coberturas, né, para oferecer para vocês, mas temos 100. Então, essa policy você pode consultar a nossa equipe comercial. Ótimo, perfeito. Então, o que que a gente pode combinar, né, da Bave nos passar essas perguntas que faltam, né? A última foi feita pela Daisy, às 10h50 da manhã. Então, tem mais perguntas aqui. Se puder passar para os nossos e-mails, né? O e-mail do Gelson, o meu e do Ivan, e a gente vai providenciar o quanto antes as respostas. Tá ótimo, a gente passa, assim. Se vocês quiserem responder mais perguntas também, mas a gente envia para vocês as perguntas para vocês responderem depois por e-mail. Tá ótimo. Então Perfeito. vamos fazer isso, porque aí eu tenho 22 representantes pelo Brasil, são mais de 70 profissionais, né, visitando o mercado brasileiro, e a gente tem todo o interesse em estar compartilhando essas informações com vocês, né? Então, novamente queria agradecer a Icabave aí pela parceria, né, e dando esse espaço para a gente falar um pouquinho do seguro viagem. Tá ótimo, obrigada, pessoal. Obrigada, Gelson. E até o próximo Icabave. Até mais. Tchau, tchau.